Graça e paz da parte do Eterno. Que bom estar com você mais uma vez, tá? Para comentarmos a lição bíblica da Escola Dominical. E nesta feita nós vamos estar falando sobre a lição de número 4, dia 23 de abril, próximo domingo, ídolos na família. Nós vamos estar falando nesse tema, vamos estar comentando. Vou comentar de novo, quer dizer, vou trazer o subsídio de novo, tá, para vocês. Por quê? Próxima sexta-feira, nós vamos estar, dia 21, nós vamos estar comentando a lição às 22 horas pelo mesmo canal, tá? Então não perca, sexta-feira, dia 21, às 22 horas, nós vamos estar comentando a lição. Nós temos aqui o texto áureo da lição, tá? O texto áureo eu uso sempre, eu gosto de usar. É o que norteia, o que direciona, né, a lição de número 4, a lição que o professor vai estar aplicando. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João capítulo 5, versículo 21. A verdade prática diz o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, né? Então nós devemos ter muito cuidado com a adoração a ídolos. E você vai me dizer, pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem de escultura em casa. Mas você vai descobrir que não é só isso que é ídolo na nossa vida. Tá? Você deve perguntar, por que o pastor grava toda vez, né, com de paletó e gravata? É que hoje é o culto de doutrina, na terça-feira. Eu gravo sempre terça-feira, depois do culto. Eu venho para o culto, já fico pronto para gravar, por isso eu estou assim, tá? Então, estamos lá, verdade prática. Primeiro, palavra-chave, né? Temos aí na palavra-chave idolatria, né? Essa é a palavra-chave da nossa lição, idolatria. Mas eu te pergunto, né, agora, o que é idolatria? Às vezes eu olho para baixo, é porque eu tenho que ler na tela, tá? E a câmera está um pouco acima, eu olho um pouquinho para baixo, mas não fique nervoso, ó, meu olhar fica assim, não é porque eu estou desviando o olhar de você. Estou lendo o comentário, tá bom? Mas o que é idolatria? Nós precisamos conhecer, né? A lição é sobre ídolos, mas nós temos essa palavra idolatria na lição, né? Vamos ver então o que é idolatria. A palavra idolatria significa, no mais curto e grosso significado, culto a ídolos, né? Mas ela é montada por duas palavras. Na realidade, do grego, ela é eidolatria, tá? Não sei se é assim que pronuncia. Meu grego não é dos mais fortes, tá? É formada por duas palavras gregas, eidolon, né, e latreia, né, dessas duas palavras, tá? Vai se formar a seguinte palavra. Primeiro, eidolon quer dizer imagem ou corpo, né, no sentido de representar uma forma, algo ou alguém, imaginário ou não, ou real, né? Imaginário ou não, aí fica difícil. Imaginário ou real. Então, formado pela palavra edom, imaginário ou real. Essa palavra ela deriva do grego e significa ver, perceber com os olhos, conhecer, saber a respeito. Sobretudo, né, no sentido, na ideia de olhar para algo e saber por ver. Então, a idolatria ela vem de um sentido em que nós enxergamos e vemos algo. Diferente da nossa fé, que nós andamos, né, por fé, que não precisamos ver, tá? Nós acreditamos, cremos que Jesus morreu, está sentado à destra do Pai e não precisamos formalizar ou materializar a imagem de Jesus numa estátua, enfim, num ídolo. Não precisamos fazer isso, tá? A segunda palavra é latreia, que significa serviço sagrado ou prestar um culto, adorar, tá? Então, quando nós unimos esses dois conceitos, nós entendemos o que é
idolatria, né? Uma imagem é prestar culto a uma imagem, tá? Culto, adoração a alguém, material ou imaterial, real ou imaginário, tá? Então caracteriza uma atribuição de honra a falsos deuses, tá? Sempre pela escultura, sempre pela materialização, né? Palavra difícil aí, daquele produto que o homem vai fabricar com a sua mão, né? E a Bíblia recomenda, né? Ela é enfática, ela é categórica que nós não podemos adorar, né? Êxodo diz, ó, não, já é quando o povo de Deus sai do Egito, já é dito isso, né? Não terá outros deuses. Mas olhe bem, eu vou usar um pouquinho do hebraico para que você entenda o real sentido da palavra, tá? Então, quando fala de deuses, é Elohim. Está ali a palavra e a sua transliteração, ou melhor, a sua pronúncia, da forma que você queira, tá? Não farás para ti imagem. Imagem é temuná, tá? Então, nós temos Elohim para deuses, temuná para imagens, tá? E Levítico 19:4, ele diz a seguinte, Deus fala o seguinte com o povo: não vos virareis, nessa versão, em outra não vos voltareis, né, para os ídolos. Então, Ha-Elilim quer dizer ídolos no plural, tá? E nem vos farei deuses, Elohim de novo. Só que lá no versículo em hebraico você vai encontrar Elohei, né? Velohei, aliás. Velohei é no sentido de deuses também, tá? Então, você nota que a palavra para ídolos usada em 19:4 é diferente para imagem, que é temuná. Mas eu quero que você preste atenção nessa imagem aí, Ha-Elilim, tá? Nós vamos ver. Levítico 26:1, Deus fala de novo ao povo, ó, não fareis para vós ídolos. Elim, tá? Tá aí Elilim, mas Eliu é ídolos. Só que na tradução foi por ídolos, mas Eliu, ele é muito mais isso. Ele vem trazer o sentido de Salmo 115, verso 4, a partir do 4 até o 8, nós vamos ver. Então vamos ver o significado, né? O que Salmo 115, 4 a 8 diz? Que os ídolos, né? Ali tá, os ídolos, Eliu, tá? Ou Elilim, né? Que é no plural, são prata e ouro, tá? Obra de mãos dos homens. Tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem mãos, tem pés, mas não falam, não veem, não ouvem, não cheiram e não apalpam. Tem pés e não andam e nenhum som sai da sua garganta. Quem deposita sua confiança, quem crê, né, nos ídolos, tornam-se semelhante a eles. Então, quem confia nos ídolos passa a ser semelhante a eles. Não ouve o que Deus fala, não fala o que Deus quer que diga, enfim, ele se torna uma pessoa incrédula, né? Ele passa a não crer, porque vai se tornar naquilo que ele está confiando. Então, o significado de ídolo, que eu estou trazendo, né, que é na palavra mais próxima para ídolo ou imagem também, é essa aí, ó, imagem que é objeto de culto e representa uma divindade, tá? Pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Então, a palavra hebraica para ídolo é atzav, tá? Atzav ou atzabim, que quer dizer ídolos no plural. Essa é a palavra para ídolo, mas por que eu vou voltar aqui, Gênesis 26, eu falei que a palavra para ídolos é Eliu, e é usada essa palavra. Em 1 João, capítulo 5, que nós lemos o texto áureo, né, e versículo 21, a palavra usada lá é Eliu, tá? É essa a palavra usada aí, que significa nada, inútil, sem valor, insignificante,
nulidade, vaidade, frivolidade, ficção, aparência, ídolo, Deus falso. Olhe só a importância de nós termos no original. Em Jó 13:4 ele diz: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Rofei Eliu, quer dizer, médicos inúteis. Quando nós vemos Salmos 115, de 4-8, que eles têm mãos, têm boca, olhos, orelhas, e não falam, não mandam, som algum, têm pés, enfim, não apalpam, não cheiram, não escutam, não vê, eles são Eliu, tá? Eliu é nada, é inútil, sem valor, insignificante, é uma nulidade. E quem crê, o salmista diz que se torna igual a eles. Em Zacarias, capítulo, deixa aparecer ali, Zacarias, capítulo 11, versículo 17, fala: ai do pastor inútil, que também é usado o verbo, né, Eliu. Ali no caso, Eliu, quer dizer, o pastor inútil, o pastor da inutilidade. Não significa propriamente ídolo, mas ele dá uma definição melhor, né? E Salmo 115, o salmista vem definir essa palavra no que é um ídolo. Eu precisava explicar, porque a lição ela vai permear em volta de ídolos, tá? Levítico 19:4 diz: não vos voltareis para Eliu, para coisas inúteis, que não te ajuda, que não vai fazer nada por você, é uma nulidade. Olha, é algo assim, como que eu vou dizer, insignificante você voltar. Você está trocando Deus por essa insignificância, por essa nulidade. E ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Então não se volte para isso, não se volte para essa nulidade. Para vocês verem como a tradução tanto serve para ídolo quanto para todos esse significado, a versão Almeida Revista e Corrigida, ela diz: porque todos os deuses dos povos, todos os Elohims, né, são coisas vãs. O escritor da Almeida Revista e Corrigida, o tradutor, ele colocou Eliu como vãs, que não tem serventia. E King James atualizado, ele coloca objetos feitos ídolos. O que não muda em nada, muda a palavra, mas o sentido é o mesmo. Ídolo é uma coisa vã, é insignificante, não tem valor nenhum, é uma nulidade. Tá? Vamos em frente? O texto áureo de 1 João 5:21, a Bíblia Viva traduz o seguinte: meus queridos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no seu coração. Tá? O escritor West Coast, né, meu inglês também não é dos melhores, guardai-vos de todos os objetos de falsa devoção. Tá? É o que ele traduziu por 1 João 5:21, tá? Na verdade, João está dizendo: não troque o que é real por aquilo, se nós pegarmos, né, a palavra, né, ídolo em hebraico, então não troque o que é real por aquilo que é inútil, que é sem valor, que é insignificante, que é nulo, que é frívolo, que é falso. Tudo isso que substitui o eterno são ídolos. O ídolo, então, ele tem várias características dentro dele que você está substituindo pelo eterno, por Deus na sua vida. Então, o cristão ele deve se guardar, ser vigilante. Fulaço, não fulaço, tá? Não é fulaço. Fulaço, guardar, vigiar. Nós temos que nos guardar disso, mas vamos nos aprofundar mais ainda, tá? Vocês veem o quanto é maravilhoso o texto áureo para você permear a lição toda. Então, dentro do meio de um projeto, ou projeto ao meio, estou em guarda. Como um ato, costume, regulamentos, né, ou mandamentos, eu guardo, eu observo. Então, eu me guardo, eu observo
que eu tenho que me afastar, que eu tenho que fugir, tá? Que eu tenho que estar longe, propriamente estar de olho no que está tomando o lugar de Deus, naquilo que está tirando a exclusividade do povo, exclusivo dele. Ele não troca, ele não divide, é um povo com exclusividade dele. Referindo-se à vigilância ininterrupta, né? Por pastores em manter os seus rebanhos. Lembra? Lucas capítulo 2 e 8 fala dos pastores. Quando Jesus nasce, né? Eles guardavam, né? Vigiar, manter seguro, enfatiza a vigilância necessário para manter o que é confiado. Então, o que você vai manter? A sua adoração a Deus. Você vai estar de olho, você vai observar e manter sua adoração a Deus. Estar pessoalmente em guarda, tá? Se protegendo, cuidando para não trocar Deus por coisas frívolas. Sabe falar bonito, né? Isso é bom demais quando Deus abre a nossa mente, o nosso entendimento. Isso é maravilhoso eu dividir com você, porque eu aprendi com alguém, estou transmitindo para você neste momento. Então, dentro disso, João está escrevendo essa carta para a Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor, né? Ali ficava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Era o centro do culto pagão. Lá tinha o culto ao imperador. Lá tinha o culto às divindades. Lloyd Jones diz que Éfeso, né, o doutor Lloyd Jones, ele diz que Éfeso vendia amuletos que supostamente dava poderes mágicos às pessoas. Então isso tirava a prioridade que era Deus. Aqui nós só estamos permeando o assunto aí de ídolo, tá? Então não é de admirar que João tenha escrevido e terminado com isso. Olha, vocês se guardem desses deuses diminutos, deuses no critério não de D maiúsculo, mas diminuto, da falsa religião, da sensualidade, magia negra, da segurança política, da segurança econômica, né? E diga-se de passagem, tá? Eu tenho que falar um pouquinho sobre esses assuntos, é rapidinho. Da sensualidade, da religião. Não, porque eu sou assembleiano, declaradamente, abertamente, eu sou assembleiano, tá? Mas não vou depositar a minha salvação na Assembleia de Deus, e sim em Jesus Cristo. Da sensualidade, o modo de se vestir, o modo de se cuidar, de se preservar o corpo, da magia negra, enfim, da segurança política. Nós acreditamos, eu vou votar em quem pensa e defende os mesmos ideais que eu defendo. Mas eu não vou colocar minha esperança num homem, num governo. Olha o que diz Esther, capítulo 4, versículo 14, quando Mardoqueu fala com ela. Ele diz assim, o 13 imediatamente mandou advertir. Não imagine, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás única a escapar da matança dos judeus. Não, ele diz, olha, porque se te calares no momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai os teus familiares todos sereis aniquilados. Então, Mardoqueu tinha plena certeza que a rainha Esther estava lá para livrar o povo colocado por Deus. A mesma forma nós pensamos sobre os nossos governantes. Mas se não vier, Deus providencia socorro de outra parte. Pode ficar tranquila. A segurança econômica, eu creio só naquilo que eu ganho, se eu não tiver um salário, se eu não trabalhar, enfim, se eu não ganhar muito bem, eu não vou me sustentar. Não, isso acaba se tornando ídolos na nossa vida. Outros ídolos da atualidade, né? Materialismo, busca pelo poder, a busca desenfreada pela carreira profissional, por dinheiro, promoção da própria imagem, likes na rede social. Como a gente briga por isso? Como a gente gosta de, né? Faz
N propagandas, enfim, para que vejam que eu sou um bom pastor, que eu sou um bom pregador, que eu sou um bom ensinador. Não, nós acabamos nos tornando, nos fazendo ídolos. E quando isso não acontece, os likes na rede social, vem a decepção, achamos que Deus não olha para nós. Enfim, nós estamos tornando a internet para promover não o evangelho, mas a nossa imagem, né? E até essa gravação, a gente procura, não, que bom, se eu tivesse 1.000, 2.000 assistindo. Não, faça a sua parte. Deixe Deus fazer a dele, tá? Vamos em frente, que o assunto é longo. O objetivo ao longo, né, de toda a aula é que os alunos tenham em mente uma perspectiva ampliada, quer dizer, abrangência, que quando falamos de idolatria e ídolo, não quer dizer só imagem de escultura, mas há muito mais por trás disso, tá? Dinheiro, segurança, prazer, pessoas, carreira, posses, tudo isso são ídolos que né, exigem que nós cultuemos ele, que nós demos uma atenção maior a eles do que a Deus. Essa é a realidade, tá? Isso tudo tira o nosso foco, que é Deus. Nossos ídolos pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, tá? Que ocupe o trono do nosso coração. Substituto de Deus exige muito de nós, exige tudo. Deus quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, mas os ídolos, eles querem muito mais do que isso, tá? Bem mais do que Deus, bem mais. E nós temos na lição bíblica 2 personagens, né? Raquel e seu pai, Labão. Raquel, esposa de Jacó, nasceu no ambiente idólatra, né? Gênesis 31 e 19 fala que Labão, né, ele adorava ídolos, né? Vamos achar aqui Gênesis 31 e 19, rapidinho, para nós não perdermos tempo, né? Então, ela nasce num ambiente idólatra. Ela casa com Jacó, né? 31 e 19 diz assim, ó. Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses do seu clã. Então, tinha adoração à imagem. Ela casa com Jacó, que é diferente, né? Não tem essa adoração. Ele já vinha do ensinamento totalmente diferente. A Bíblia alerta, nós já vimos no começo, mas a Bíblia alerta sobre os perigos da idolatria. Deus ordenou que não fizesse, né? Não era para fazer ídolos nenhum. Vamos ler Êxodo, de novo, 20, né? De 3 a 5. Eu estou aqui com a minha versão King James atualizada, tá? Nós vamos ler aqui Êxodo 20, de 3 a 5, diz o seguinte: não fará outros deuses, Elohim, como nós lemos, não fará para ti nenhuma imagem, né, nenhum ídolo, aqui está como ídolo, tá? Mas lá, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe, lá em cima nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostrará diante deles. Então é uma ordem expressa de Deus para o seu povo, não era para ter. E Raquel, ela mente, ela senta em cima, ela esconde, ela diz que não pegou os ídolos do seu pai, né? A idolatria é considerada um pecado grave que pode trazer consequências negativas. Por exemplo, Raquel mente, senta em cima dos ídolos, provoca uma discórdia entre parentes. E nós vamos ver sexta-feira um pouco mais sobre os problemas e aqui também que podem trazer para a família, tá? Os perigos da idolatria na família, tá? O que são ídolos na família? Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus. Minha casa, meu carro, meus livros. Eu falei na aula passada que eu tinha ciúme dos meus livros, né? Mas eu não idolatro eles, eu só tenho um cuidado excessivo com eles. Não um ciúmes doentio, não, tá? É um ciúmes de cuidado mesmo, tá bom? É um zelo, não um ciúmes obsessivo, não, de forma nenhuma. Nem cultuo eles de forma que eu amo e sempre digo aos alunos que tudo é lindo,
tudo Deus ajuda o escritor, dá palavras, tudo é lindo, mas se nós formos confrontar alguma coisa ou buscar a resposta, tem que ser Bíblia, palavra de Deus. Então a Bíblia é clara, né? Ela deve ser a prioridade, a palavra de Deus. Por isso que eu trouxe, né, alguns exemplos do hebraico, quer dizer, da palavra de Deus. Eu poderia ter pego um dicionário, eu poderia ter pego vários que tem, mas eu preferi trazer daquilo que está escrito na palavra de Deus mesmo, né? Mateus 22 e 37, vamos ler? Mateus 22 e 37. A prioridade é a Bíblia Sagrada. Então, Mateus 22 e 37 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma. Alguns dizem de todo o teu entendimento. Aqui na minha tradução está dizendo assim, com toda a tua inteligência. E você é inteligente para saber que a Bíblia é a nossa prioridade, porque é a palavra de Deus, tá? Dentro da família, a idolatria pode ser até os filhos, pode ser a esposa. Então, são coisas que roubam, né, a falta de intimidade com Deus, provoca relacionamentos disfuncionais, perda da perspectiva do que é realmente importante na vida. Qual que é o seu ídolo em casa? Às vezes, seu ídolo em casa, né? Olha aqui, ó, né? Pode se tornar um ídolo. Você não fica sem ele, você não vive sem ele. Se acaba a bateria, você sofre de FOMO. Você sabe o que é FOMO? FOMO é Fear Missing Out. Quer dizer, medo de estar de fora porque acabou a bateria. Alguém pode ter mandado um like, alguém pode ter mandado uma mensagem e eu não estou vendo. Então, isso é FOMO, tá? E tem outros mais doença que provoca. Mas o que tira a nossa intimidade com Deus, o que destrói o nosso relacionamento familiar, o que destrói a perspectiva sobre o que Deus quer com a família, pode estar sendo um ídolo na sua vida. Pode estar sendo, tá? Pode estar prejudicando. Também provoca, né, conflitos, ciúmes, inveja. Especialmente ali, ó, quando os ídolos começam a rivalizar com os relacionamentos. Quer dizer, quando eles começam a priorizar, né, com as pessoas da nossa vida. Eu passo mais tempo. Eu estou falando de celular porque hoje é um problema sério o celular. Mas às vezes eu estou limpando mais o carro do que cuidando da esposa. Às vezes eu cuido mais do filho, né, do que da esposa, dos filhos do que da esposa. Às vezes a esposa idolatra mais os filhos, prejudicando até o relacionamento conjugal. Nós falamos de celular porque está em alta. Mas existem várias coisas que podem ser ídolos dentro da família, tá? Como podemos identificá-lo? O que rouba o nosso tempo, né? Onde nós gastamos, né, nosso tempo, nossa energia, nossos recursos. Isso aí são os ídolos que tiram o tempo, né, de convivência com a família. Está roubando seu tempo de adorar a Deus? Está roubando seu tempo, e eu digo roubando, ele está gastando, mas eu vou dizer roubando mesmo, porque ele rouba, ele tira, né? Seu tempo de ler a Bíblia, de orar, de meditar na palavra de Deus, de conversar, de tomar um café junto com a esposa, né? Às vezes eu atraso o almoço, né, e minha esposa fala que saudade do meu esposo quando almoçava comigo. E realmente tem que ter saudade mesmo de mim. Se tem saudade é porque nós convivemos nesse período, então tem que manter o período. Mas é claro que esporádico, né? Hoje eu estava lá no horário certinho, almoçamos junto, conversamos, tá? Então tudo que tira a sua energia, você fica tanto tempo com aquela coisa que quando você vai se dedicar a Deus, você não tem mais força. Às vezes você não tem vontade nem de ir para o culto, tá? Isso aí está tirando a sua adoração, está se tornando um ídolo na sua vida, tá? Se estamos sempre buscando, né, na nossa carreira, gastando todas as nossas energias em nossos filhos. Como eu já falei dos filhos, eu vou falar da carreira. Eu sei que nós temos que melhorar profissionalmente. Eu sei que nós temos que ser melhor. Mas nós estamos investindo muito fora da igreja e pouco na igreja. E eu vejo a reclamação de alguns pastores dizendo: a gente oferece um cargo, mais um ministério, um departamento, alguma coisa.
Mas sempre tem aquela desculpa, não, estou isso investindo fora e não investindo na obra de Deus. O que diz Mateus 6,21? Vamos ver, você lembra? Eu lembro, a idade é uma benção, né? Mas eu lembro mais ou menos que, né? Buscai, né? É isso? Ah, não, é porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde você aplicar sua força, vamos voltar aqui um pouquinho, onde você aplicar o seu tempo, sua energia e seus recursos, é onde vai estar o seu coração, o tesouro, né? No seu coração. Então, ali Deus não vai estar. E mais umas perguntas, né? Perguntas para reflexão sobre os perigos da idolatria na família. O que eu gasto mais tempo fazendo? Que coisas me deixam ansioso ou estressado quando não posso fazer? Que coisas me impedem de passar mais tempo com Deus ou com outras pessoas importantes em minha vida? Então, tome muito cuidado. Salmo 139, 23 diz que ele sonda, né? Ele sonda você. Tá? Vamos em frente. Como lidar com a idolatria na família? Como que nós vamos lidar com isso, né? Colocando Deus em primeiro lugar. Então, para lidar com ídolos na família é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Eu sei que nós temos aquele, né? Deus, família, igreja, trabalho, né? Nós temos assim. Mas se nós formos pensar bem, seria Deus, família, Deus, igreja, Deus e trabalho, Deus, escola, Deus e cortar grama, Deus e lavar louça, Deus e dirigir. Então Deus, ele tem que ser o centro de tudo, porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Tá? Aqui sim, Mateus 6,33, né? Ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós colocarmos Deus, não vai te faltar o que vestir. Olhe bem, todas essas coisas, não é a demais, tá? Não é as demais coisas, é todas essas coisas que ele fala. Não vai faltar o que comer, o que vestir, não vai faltar a segurança do pai, não vai faltar a bênção, a saúde, não. Vai ter luta sim, mas ele vai acrescentar todas essas coisas que ele tem dito acima de Mateus 6,33. Tá? Conclusão da nossa lição de hoje. Vocês viram que eu fui bem objetivo hoje, bem tranquilo. Os ídolos da família podem ser uma grande ameaça para o nosso crescimento espiritual e emocional. Podemos superá-los sim, como? Colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Identificar nossos ídolos, né? Nós precisamos reconhecer que nós temos um ídolo em nossa vida, assim como eu falei dos ciúmes, nós precisamos reconhecer, buscar ajuda, né? E se eu não me engano, passei ali, mas eu coloquei lá buscar aconselhamento pastoral, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, né? Não, eu não coloquei. Mas se eu coloquei, você vai ler, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Buscar, tá aqui, ó. Buscar aconselhamento pastoral. Fazer escolhas que honrem a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que fazer isso. Então, nós vamos sim, primeiro identificar que precisamos de ajuda, buscar orientação na Bíblia Sagrada e aconselhamento pastoral. Tá? E mulheres, né? Homens de Deus que tenham comunhão com Deus, que tenham comunhão com o Espírito Santo, que vão te levar a lutar, né, contra esses ídolos que estão atrapalhando a sua vida. Não comecei com uma oração, mas eu quero encerrar com uma oração, abençoando a sua vida, né? Eu tenho que me lembrar, é que chega a idade e a gente fica... Eu ainda estou meio nervoso para gravar aqui, tá? Vai me entendendo, mas uma hora a gente atinge a perfeição para levar um material de qualidade para você, tá? Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, Pai eterno, abençoa, Senhor, o irmão, a irmã, o obreiro, a mulher, o homem de Deus que está aí, Senhor, desse lado, ouvindo essa aula, Senhor. Abençoa o jovem, o adolescente, a criança. É um conteúdo para todos, Senhor.
Deus, abre o meu coração, os meus olhos, os olhos de quem está assistindo, o entendimento, Senhor, para identificarmos, Senhor, se há algum ídolo, Deus, que está tomando o seu lugar no meu coração. Senhor, que eu venha ver, Senhor, que eu venha me arrepender de ter esse ídolo no meu coração, que eu busque ajuda. Senhor, ilumina com teu Espírito Santo a minha vida. Ilumina, Senhor, a vida dessa pessoa que está aí do outro lado, Senhor, precisando de uma ajuda, Deus. Pai, direciona ela a um pastor, a um conselheiro, a uma mulher, um homem de Deus, para que possa ajudar a sair dessa situação. Que ela possa entender que o único motivo, Senhor, de nós termos vida em vida com abundância é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Que assim o nosso Deus deu o seu único Filho, para que quando nós crermos, Senhor, nós não venhamos a perecer, mas que nós possamos alcançar a vida eterna. Assim eu oro por essa família, Senhor, que está nos ouvindo, abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom Vrahá, Lehitraot, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.